Bem, na passagem de parâmetros por resultado, o que a gente tem é um comportamento dual à passagem por valor, ou seja, mais ou menos complementar. Esse modo permite que valores de saída da função chamada sejam atualizados na função chamadora, né? Então, como eu falei, ele é o dual da passagem por valor. Lembrando que na passagem por valor, a função chamadora passa argumentos que são copiados para dentro da função chamada. Na passagem por resultado ocorre o contrário. A função chamada produz valores que são retornados e atualizam a função chamadora. O valor inicial do argumento normalmente ele é desconsiderado. Então observem, se eu tenho a função f, ela tem lá uma variável k, um argumento k. Quando essa função f chama a função g, eu não tenho nenhum valor sendo copiado aqui no início, a cópia ocorre no retorno. Então a função g vai trabalhar aqui, gerar, manipular valores para w. No final, w atualiza k, ou seja, ao final da execução de g, eu tenho em f k recebendo o último valor, o valor final de w. Certo? Enquanto a passagem por valor eu tenho a cópia na chamada de g, ou seja, w recebendo k, na passagem por resultado eu tenho no final. Terminei g, eu tenho k recebendo w. Essa passagem de parâmetro eu não vou exemplificar aqui, eu não tenho ela em C, ou C++, que é a linguagem que eu tenho aqui na minha máquina, mas, por exemplo, em C Sharp, C Sharp é bastante comum. Os parâmetros, quando eu quero indicar que eu quero uma passagem por resultado, eu prefixo a declaração de um parâmetro, né? Por exemplo, W aqui, eu coloco uma palavrinha chamada um modificador chamado out. Então, quando eu coloco out em uma variável, eu estou dizendo que aquela variável, aquele parâmetro vai ser manipulado como um parâmetro de saída, um parâmetro de resultado. Ou seja, é como se fosse um retorno de valor que eu estou passando como parâmetro, né? Até eu não tenho isso em C, mas deixa eu só ilustrar aqui. Eu vou apagar essas funções aqui, que eu já tinha feito aqui. E vamos simular que eu tivesse essa alt também em C, da mesma maneira que eu tenho lá em C Sharp. Só para fazer uns comentários. Então imagine que aqui eu tivesse em C também, ou C++, que eu tivesse o tipo de parâmetro alt. Então, isso em C Sharp, a gente indica que o W é de saída colocando essa palavrinha alt, prefixando, né, a declaração do parâmetro com essa palavra alt. Isso indica o que? Que a W... Opa, faltou, eu apaguei o incremento, né? Isso indica que W é um parâmetro de saída de G. Ou seja, eu vou chamar a função g de k e eu estou esperando que o k venha com algum resultado para manipular. E aí, eventualmente, seria necessário eu inicializar k. Eu poderia produzir algum valor aqui explicitamente, né? W recebe 1, por exemplo. Não precisaria nem fazer um W++. Perdão. W recebendo 1 e esse W aqui vai ser um valor retornado por K. Então, na impressão de K, eu imprimiria 1. Porque a cópia ela não é na ida, ela é na volta. Né? Como a gente comentou, essa é a diferença. Ela é um comportamento dual da passagem por valor. A passagem por resultado eu copio na volta. Terminei a execução de G, o resultado de W é o que vai atualizar K. Bem, uma questão a se observar na passagem por resultado, essa passagem de saída, diz respeito um pouco à restrição em comparação com um retorno de valores por funções. Essas discussões a gente encontra com uma certa frequência em fóruns como, por exemplo, o Stack Overflow. Vamos citar um exemplo aqui. Imagine que eu tivesse em C algo como eu tenho lá em C Sharp. Eu tenho uma variável alt
que indica que W vai ser um parâmetro de saída, né? Então o W vai ser um valor retornado pela função G no parâmetro, né? E vamos imaginar que eu tenho uma função G2, que ela não recebe parâmetro algum, e ela pura e simplesmente declara lá uma W localmente, que vai retornar o valor desse W, né? Imagine que eu tenha uma função G3 que recebe um valor qualquer e vai retornar o incremento desse valor x mais 1. Né? Vou comentar esse G aqui. Observem que, por exemplo, na hora de imprimir o valor qualquer, eu consigo fazer G de 3, que é a função que eu acabei de criar, que é a última, que recebe um valor como parâmetro, eu consigo fazer G de 3 de G de 2, que é a variável, que é a função que retorna um valor, né? Retorna o valor de W. Mas eu não consigo fazer G de 3 de G, porque G não retorna valor 1, G do tipo void, retorna um void, né? O retorno de G está no parâmetro. Eu teria que chamar G, pegar o valor da variável, copiar para algum parâmetro, para alguma variável local, e aí sim chamar G3 desse valor que foi alocado. E essa composição de função aqui, ela em muitos contextos na programação, ela é extremamente útil. Aqui, essencialmente quando a gente trabalha com funções com expressões matemáticas mais complexas, mas em outros contextos a composição de funções é sempre algo que traz uma certa... que torna o nosso código normalmente um pouco compacto, né? Então é interessante que a gente olhe para essa forma aí de passagem de parâmetros com alguma ponderação, né? No caso, esse modo out. Se eu tenho, por exemplo, uma função que vai retornar muitas variáveis, aí eventualmente essa passagem, esse modo aqui de passagem por saída no parâmetro, ele passa a trazer vantagens, né? Porque eventualmente as linguagens têm alguma restrição quanto ao retorno de muitas variáveis. Mas linguagens que possuem, aí não há muita vantagem, né, em usar esse modo de saída, né, modo resultado. Em seguida, eu tenho um modo de passagem de parâmetros que é o modo valor resultado, que ele é uma combinação da passagem por valor e passagem por resultado. Ou seja, eu tenho a cópia no início e a cópia no final. E aí vocês poderiam perguntar, o que o slide já está dizendo de imediato aí, qual é a diferença da passagem por valor resultado da passagem por referência. E na passagem por referência, quando uma chamada ocorre, na função chamada, no momento em que eu altero o parâmetro, eu estou simultaneamente alterando a variável na função chamadora, no contexto da função chamadora, porque na verdade elas são a mesma coisa. Eu estou olhando para sinônimos, né? Eu estou usando a mesma referência de memória, por exemplo, seria uma maneira de se implementar isso. Na passagem por valor resultado, eu não tenho essa alteração simultânea. O que ocorre é, a função f começa a executar no momento em que ela precisa de g e que ela está usando, por exemplo, esse modo por valor resultado. O valor do argumento é copiado para dentro da função g, é copiado para dentro do parâmetro lá na g. A g vai executar com esse valor que foi fornecido no início, vai poder fazer alterações, né, se ela achar necessário, e no final o valor resultante daquele parâmetro modificado lá dentro da g vai ser copiado de volta para a função chamadora. Então eu tenho a cópia no início e a cópia no final. É bastante comum a gente ver esse modo de passagem de valor resultado sendo citado, por exemplo, em ambientes multithread, porque como eu tenho uma cópia ocorrendo em dois momentos, eu posso imaginar que a função G, a função chamada, ela pode estar executando numa thread lá independente, e como ela está trabalhando com uma cópia, ela pode fazer quantas modificações ela quiser, eu só preciso controlar essa questão da concorrência
na volta, na hora de copiar de volta da função chamada para a função chamadora. Enquanto que numa modificação concorrente usando a passagem por referência, como eu tenho essa simultaneidade, eventualmente eu vou ter algum problema de conflito. Então esse modo de passagem por valor resultado, ele em ambiente de concorrência, ele se torna mais adequado, mais interessante.